Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Eu sou viciada em comida e sofro muito com isso. Preciso de ajuda, já tentei parar, mas eu falho toda vez. Hambúrguer. Quem consegue parar de comer hambúrguer? Especialmente com molho barbecue. Não me importo com esse tipo de vício, mas estou colocando os carros na frente dos bois. Sou Patrícia, 15 anos de idade, moro com meus pais e meu irmão. Eu levo uma vida pacata, sem interesses ou hobbies, exceto por comer demais. A comida é minha amiga leal, ela nunca me deixa. É minha parceira, minha alma gêmea, mas isso tem efeitos colaterais traiçoeiros. Um lado negro, se quer saber. Ele me impede de ter uma vida saudável, me rouba energia para brincar e me faz dormir excessivamente. Eu preferia estar em casa com um grande saco de batatas fritas do que me exercitar. Minha alma gêmea me traiu feio recentemente, no último dia de ação de graças na casa da minha avó. Ela mora em um estado próximo, era uma médica inteligente e uma grande cozinheira também. Ela faz comidas deliciosas. Aquele dia, ela preparou um peru marinado com castanhas e outros ingredientes secretos. O gosto era magnífico, como se tivesse caído do céu. Eu me sentia como se estivesse em uma guerra que não tinha como vencer. Eu comi. Não sei porquê, mas não conseguia me controlar. Ataquei o peru como se fosse o último do planeta. Só que toda batalha culinária com adversário à altura, tipo o peru no barbecue, tem suas casualidades. De repente, não conseguia respirar. Caí de joelhos e desmaiei. O peru venceu. Acordei mais tarde no hospital, ainda agarrada a um pedaço da perna do peru. O médico disse que eu estava ganhando muito peso e precisaria fazer uma dieta. Dieta! Como eu odeio essa palavra! Era como uma espada sobre a minha cabeça. Isso significava me privar da minha paixão, minha razão de viver. Comer saladas em pequenas porções era, para mim, a forma mais cruel de punição, a pior forma de tortura possível. Imagine pensar em uma pizza maravilhosa, gordurosa, cheia de queijo, com todos os molhos possíveis e, de repente, abrir seus olhos e encontrar uma bacia de salada. Mas eu tinha chegado a um limite na minha vida. Um dia, meu irmão estava brincando na rua, enquanto eu estava sentada em casa, olhando fixamente para um pedaço de cheesecake, parado lá, me tentando a comê-lo. Eu me esforcei muito para resistir, mas no final sucumbi e devorei o bolo como um animal selvagem. Logo depois, comecei a ficar tonta, mas não tinha como pedir ajuda. Daí desmaiei de novo e fui levada ao hospital. Enquanto estava meio inconsciente, eu ouvi o médico dizer: "Ela precisa parar de comer ou ela vai morrer." Pensei comigo mesma: "Uau! Morrer?" Então tomei minha decisão lá mesmo. Decidi lutar uma nova guerra, a guerra contra meu apetite. No caminho de volta para casa, disse a meu pai que queria ir ao nutricionista. Ele ficou feliz de ouvir aquilo. Mais tarde, na clínica, a médica nos recebeu e me disse como superar meu fetiche por comida. Ela me passou uma dieta com um cardápio cheio de comidas saudáveis. Eu me convenci que era possível vencer essa guerra, só tinha que ser paciente e perseverar. Eu me ative à dieta, passei a me exercitar. Meus pais me deram todo o apoio. Eu estava entusiasmada. Totalmente posso fazer isso. A semana passou rápido e eu não vi a hora de ver a médica e ter boas notícias. Quando a médica me pesou e disse que meu peso não havia mudado, meu mundo caiu. Ela me olhou e perguntou como era possível. Disse a ela que não sabia que estava seguindo a dieta direitinho, apesar do esforço tremendo da minha parte. Mais uma semana se passou e voltei à médica. Os resultados foram os mesmos. Ela disse: "Patrícia, você tem certeza que está seguindo a dieta que te prescrevi?" Eu disse sim. Ela se sentou pensativa, então me disse, meio perplexa: "Isso é estranho, seu peso está aumentando e não diminuindo." Essa notícia inesperada me deixou confusa. Outra semana se passou, nada de novo. A médica ficou impressionada. Voltei para casa abatida e meu pai me perguntou o que havia de errado. Quando contei, ele riu. "Você acredita nisso?" Meu pai riu na minha cara. Fiquei furiosa. Ele gesticulou um pedido de desculpas e então me disse que a culpa era minha. Não entendi nada.
O que ele estava falando? Ele me disse que eu andava dormindo até a geladeira todas as noites e comia tudo que estava à vista. Eu não conseguia acreditar. E ele disse: para de agir como se você não soubesse disso. Você devia estar acordada. E eu respondi: não, pai, não estou fingindo. Eu realmente não sabia que andava dormindo e comia durante o sono. Com o mistério do aumento do peso resolvido, voltamos à médica com essa nova informação. Ela riu e me disse que a minha disciplina havia negado ao meu corpo a comida que ele ansiava, mas meu cérebro se recusou a cooperar e anulou minha vontade, me levando a comer em um estado subconsciente. Ela me disse para não me preocupar, pois ia cuidar disso. Então, com o auxílio dela, o apoio da minha família, senti que poderia finalmente vencer esta guerra. Eu sou o Matthew, 21 anos, e devo contar-te uma coisa. Eu sou um louco. Preciso de tratamento, mas que tratamento existe para o meu tipo de loucura? Vês à tua frente um homem com roupas rasgadas que está sempre a falar sozinho. Eu era médico, mas deixei a medicina para me dedicar à aromatologia. Se por acaso te questionas, a aromatologia é o estudo das fragrâncias, tais como os perfumes das flores e como afetam as pessoas. Deixa-me contar-te a minha história. Os meus pais estavam muito orgulhosos de mim porque eu era inteligente, reconhecido e muito respeitado na universidade. Obtive notas altas em todos os cursos que fiz. O meu pai queria que eu entrasse para a Faculdade de Medicina porque sempre sonhou que eu me tornasse médico. E eu sentia que não lhe podia negar isso. Os meus pais deram o seu melhor para me fazerem feliz e para me ajudarem a realizar o sonho do meu pai. Mas para ser honesto, a medicina, a engenharia, as artes, nenhuma delas me interessou de todo. Elas não eram o meu sonho. Eu adorava flores e as suas fragrâncias, como a rosa e a madressilva. Eu extraía delas fragrâncias e dava-as como presentes aos meus amigos e família. Todos eles gostavam muito destes presentes aromáticos. O meu grande dilema era que tinha de encontrar uma forma de dizer ao meu pai que preferia estudar botânica, plantas e aromatologia, fragrâncias, em vez de medicina. Eu sabia que ele ia pensar que eu era louco por desistir do nobre estudo da medicina para trabalhar com flores, mas o que posso eu dizer? Eu adoro flores e fragrâncias desde que era pequenino. Sempre fui fascinado por flores e fragrâncias exóticas. Aprender a fazer fragrâncias a partir de flores exigiu que eu conhecesse muitas pessoas que trabalhavam nesta área. Um dia tive de enfrentar um momento que receava, porque os meus pais tinham organizado um grande encontro para celebrar o meu sucesso na universidade e a minha entrada na Faculdade de Medicina. O meu pai pediu-me para contar todas as minhas ambições enquanto médico. De repente, soube que tinha chegado o momento em que precisava de fazer o anúncio chocante para os meus pais. Disse aos presentes que tinha decidido que ser médico não era para mim e que ia mudar a minha área de estudo. O meu pai olhou para mim com um olhar espantado e depois começou a rir. Pensava que estava a brincar. Depois dirigi-me para eles e disse: pai, não estou a brincar, estou a falar a sério. Quero estudar flores e fragrâncias semelhantes aos presentes que já vos dei antes. Todos ficaram subitamente muito calados. Conseguiram sentir que esta era uma epifania para os meus pais. O constrangimento e o choque no ar eram palpáveis. O pai olhou para mim e disse com um sorriso afetado: Matthew, tu nasceste para ser médico. Esquece todo este disparate da porcaria das flores. Um pouco irritado, eu disse: pai, extrair fragrâncias de flores não é porcaria. O pai disse: bah, esquece isso. O espírito da festa foi de certa forma dominado após esta conversa desagradável. Independentemente disto, em respeito para com o meu pai, comecei a estudar medicina, mas a maior parte da minha energia e atenção foi direcionada para as flores e as suas fragrâncias. Por vezes passava tempo com os meus amigos médicos e outras vezes com os meus amigos de aromatologia que tinha conhecido anteriormente. Passei o meu primeiro ano na Faculdade de Medicina, alcançava grandes notas como de costume, mas não tinha paixão por aquilo. Não me entusiasmava nem me interessava. Chegou um dia em que me fartei dos estudos médicos e já não aguentava mais. Por isso decidi deixar a Faculdade de Medicina para me dedicar à minha verdadeira paixão, flores e fragrâncias. Quando contei ao pai a minha decisão, ele ficou muito chateado, chamou-me nomes e acusou-me de ser louco, maluco, lunático. Voltei a dizer que não tinha qualquer interesse em medicina e afirmei que a verdadeira loucura estava em permanecer numa área que realmente não gostava nada. Saí de casa e fiquei com um amigo durante algum tempo, antes de finalmente alugar e mudar-me para um pequeno apartamento. Enfrentei muitos obstáculos no início, mas não desisti.
Montei um viveiro onde plantei algumas flores e cuidei delas. Estava a trabalhar num tipo raro de fragrância, extraída de uma variedade de flores. Tive de viajar para obter estes espécimes. As fragrâncias dos meus produtos não foram bem sucedidas no início, mas persisti. Inicialmente, ofereci os meus produtos perfumados a várias fábricas, mas todas recusaram a minha oferta. Por isso, continuei com os meus estudos. Trabalhei em muitos lugares diferentes. À noite, passava todo o meu tempo livre a fazer as minhas experiências. Com o tempo, fui ficando mais experiente na produção de fragrâncias únicas. Um dia, recebi um telefonema de uma fábrica famosa. O proprietário da fábrica disse-me que poderia estar interessado em trabalhar comigo, por isso enviei-lhe umas amostras do meu trabalho e estas encantaram-no. E eu fiquei encantado por ele estar encantado. Assim começou a fase lucrativa do meu novo empreendimento. Comecei a ganhar um rendimento decente e acabei por ser minimamente bem-sucedido. Passado algum tempo, liguei para o meu pai e pedi-lhe que me perdoasse. E ele perdoou-me, percebendo finalmente que as minhas paixões não eram necessariamente as suas paixões e que eu devia dedicar-me àquilo de que mais gostava. Tenho agora a minha própria fábrica. No fim das contas, realizei o meu sonho. O meu conselho para ti é que nunca desistas de ires atrás dos teus sonhos. Com persistência, serás um dia bem-sucedido. O que dizes? Fui um louco por desistir da medicina e estudar aromatologia? Fui um louco por desistir da medicina e estudar aromatologia? Uma coisa legal sobre o sucesso é ver todos seus amigos e família tão orgulhosos de você e suas conquistas. Esse respeito mútuo e apreciação é sobre o que a amizade significa. Minha história é sobre sucesso e amizade também, quando dois amigos se tornam incompatíveis e não mais uma mão na outra. Meu nome é Cherry e eu tenho 21 anos de idade. Eu tinha uma amiga que se chamava Margot. Ela não era apenas minha amiga, era minha melhor amiga, minha irmã. Ela significava o mundo para mim. Nós éramos parecidas em tantos jeitos, até mesmo em nossos hobbies e nossos sonhos. Depois da morte do meu pai, minha mãe e eu nos mudamos para a vizinhança de Margot, já que a mãe dela era a melhor amiga de minha mãe. Eu tinha apenas 3 anos nessa altura, então Margot e eu praticamente crescemos juntas. Na escola, nós partilhávamos das mesmas aulas, estudávamos juntas e até mesmo éramos parceiras de laboratório. Ela e eu sonhávamos em ser farmacêuticas. Eu tive muita dificuldade no ensino médio, mas consegui terminar com o suporte de Margot em seu encorajamento. Eu não tive muita liberdade e independência como ela tinha, porque minha mãe era super protetora. Foi nesse ponto que minha história realmente começa. Quando eu decidi começar a faculdade de farmácia, Margot me perguntou por que eu escolhi esse curso. E eu disse a ela que meu pai morreu de uma doença maléfica que não tinha cura. Então, era meu sonho achar a cura para essa doença e salvar vidas. Eu estudei muito e concluí com sucesso minha faculdade de farmácia. Margot estava muito feliz por mim e ela prometeu me manter focada na descoberta para a cura da doença fatal que meu pai teve, que eu procurei tão apaixonadamente. Eu pedi a ela para estar ao meu lado o tempo todo e ela estava feliz de fazer isso. A faculdade de farmácia era internacional, fora do meu país. Eu seria independente e livre do controle excessivo da minha mãe. Francamente, eu busquei por isso. Margot e eu encontramos um lugar para ficar próximo à faculdade. Um jovem albergue ou um grupo de garotas de diferentes países. Diferente de mim, Margot teve a habilidade de fazer facilmente amizade com elas. Nossos estudos não eram fáceis no começo, mas nós trabalhamos muito. Eu estava tão animada em me aprofundar na minha pesquisa e em aprender o máximo que conseguisse. Eu perguntei aos instrutores e médicos constantemente para expandir o meu conhecimento. Esse era o meu conheço e Margot me acompanhou durante todo o tempo. Eventualmente, nós graduamos na faculdade e começamos a nossa carreira. Eu comecei em uma companhia farmacêutica, enquanto ela começou em outra. Nós éramos agora, de algum jeito, competidoras. No preparo para minha pesquisa privada, eu aluguei um flat próximo à minha empresa. Margot fez o mesmo, próximo à empresa dela. Ela estava sempre me perguntando como minha pesquisa estava indo. Ela sabia que eu estava tentando desenvolver um antibiótico para curar a doença do meu pai, mas não era fácil, porque a imunidade do corpo humano atacava os antibióticos e destruía antes que pudesse destruir as células da doença. Eu tinha descoberto uma substância neutra que o sistema autoimune não iria atacar, então a droga poderia penetrar no corpo longe o suficiente para encontrar e destruir as células da doença via interações químicas. Minha primeira pesquisa foi rejeitada, mas eu continuei tentando, e em cada tentativa eu descobri algo novo. Durante esse tempo, Margot também estava ocupada com o seu trabalho. Um dia, ela me ligou. Ela estava chorando porque havia sido demitida de